Sábado, 24 de dezembro de 2022, no nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar a história de Sara. Aliás, iremos iniciar os estudos sobre a história de Sara, pois Sara tem uma história com a infertilidade e eu quero estudar com bastante carinho, com bastante dedicação junto com vocês a história de Sara, que tem muito para ensinar para as mulheres que estão tentando engravidar. Então, seja muito bem-vinda, louvo a Deus por sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Pega o seu café, pega a sua Bíblia e vamos iniciar os estudos desta manhã de sábado. Bom dia, Tati, saudade de você. Me conta, Tati, você já é mamãe, Tati? Me dê notícias. Vamos lá. Sara. Eu quero fazer o estudo de Sara dividido em algumas partes. E amanhã, por ser Natal, é um dia muito especial. Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre Sara. E a parte, vamos dizer assim, o ouro do estudo, eu vou deixar para amanhã, por ser um dia tão especial, um dia de que a gente busca paz mesmo, que a gente está em conexão aí com os nossos sonhos, né? A gente entra num processo mais reflexivo realmente nesse final de ano, né? Então, a gente vai estudar sobre a vida de Sara. Sara era esposa de Abraão. Aqui minha lapiseira. E Sara ocupa um lugar muito importante nos livros, né, de história, por ser a mãe do povo judeu. Ela era considerada a mãe do povo judeu. Aí, a vida de Sara, a gente vai estudar os principais tópicos. A vida de Sara demonstra o quanto Deus é santo, justo e amoroso. Ele não será zombado, mas mostra verdadeiramente misericórdia. Ele ouve as orações dos seus filhos e conhece o mais profundo desejo dos seus corações. Através dos ensinamentos e do que a gente vai aprender sobre Sara, nós vamos compreender que Deus conhece o desejo do nosso coração. E aqui eu já começo trazendo uma mensagem boa, positiva, agradável e de esperança para a sua jornada. Deus ouve as suas orações e Ele atende os desejos do seu coração. Então, é muito importante que a gente esteja com a fé fortalecida na nossa jornada de tentante. Eu sei que a gente tem uma tendência natural, nós falamos isso na live de ontem, a negatividade, né, aos sentimentos ruins, principalmente em momentos de reuniões de família, onde outras mulheres da sua família estão engravidando e você não. Mas eu te digo, permaneça firme, porque aquele que conhece o teu coração sabe exatamente como você se sente. Além de você, só Deus sabe como de fato você se sente, o que você carrega dentro do seu coração. Então, Deus ouve a sua oração e Ele compreende o que você sente. Concorda comigo? Aqui diz assim: a primeira vez que nós encontramos Sara na Bíblia, ela se chamava Sarai. Deus mudou o nome dela e de seu marido Abrão, quando apareceu Abrão para fazer uma aliança com ela. Então, quando ela foi casar com Adão, Deus mudou o nome de Sara, né, de Sarai para Sara, que significa princesa. E aí, quando Deus tornou Abraão, Deus disse a ele: porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, quando Sarai conheceu Abrão,
Deus mudou o nome deles, né? Mudou o nome de Sara para Sarai e mudou o nome de Abrão para Abraão e disse a Abraão. Deus deixou uma mensagem para Abraão, dizendo a ele que ele seria pai de nações. Então, obviamente que como ele se casou com Sara, ele esperava que Sara fosse lhe dar esses filhos, né? Se ele seria pai de nações, a gente compreende que é pai de muitos filhos. Bom dia, Levi. Bom dia, Nelma. Sejam bem-vindos. E aí faz uma comparação com os dias de hoje, onde as pessoas mudam o nome, né, por várias razões. Mas na Bíblia, essa mudança de nome tem um significado conduzido por Deus. Significava que quando Deus mudava, quando você vê aí nas histórias bíblicas que Deus mudou o nome de um personagem bíblico, significava que aquele nome não tinha a marca do Senhor. Então Deus mudava o nome da pessoa a partir do momento que Deus colocava um plano, vamos dizer, sobre a vida daquela pessoa, e mudar o nome de acordo com a vontade do Senhor era uma marca que Deus colocava naquela pessoa de que existia uma promessa para ser cumprida na vida daquela pessoa. Olha que coisa mais linda. Você saber que por mais que você tenha tido seu nome escolhido pelo seu pai e pela sua mãe, quando a gente vê ao longo das histórias bíblicas que Deus mudava o nome das pessoas, era porque Deus tinha um plano, uma promessa na vida daquela pessoa. Então, o nome que Deus instituía como sendo o nome da pessoa a partir daquele momento, era porque Deus tinha uma promessa para aquela pessoa. E aquele novo nome que a pessoa recebia tinha a ver com aquela promessa. E assim foi no caso de Abraão e Sara, né? Abraão falou com Deus: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não mais será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai, olha a promessa que Deus fez para Abraão quando mudou o nome dele. Por pai de numerosas nações te constituí. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara, pois abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Deus não foi lá simplesmente e mudou o nome deles. Deus mudou o nome deles, justificou, né, o que estava fazendo e deu a eles dois uma promessa. E por que é que a gente fala de Sara falando junto, né, com Abrão, se o nosso estudo aqui são de mulheres da Bíblia? Porque não tem como contar a história de Sara sem falar do marido dela, né? Porque a gente percebe já aqui, logo no início, que quando Deus fez a obra, deu a promessa, ele deu para ambos, ele deu para o casal. Ele chamou Abrão, mudou seu nome e disse a Abraão que a partir daquele momento ele seria Abraão e que a sua esposa Sarai não seria mais Sarai, seria Sara, porque Deus tinha uma promessa para a vida deles, que eles seriam pais de nações, que a partir de Sara, Deus faria Abraão pai de nações, compreende? E aí, a gente tem uma coisa bem interessante que segue aqui, que para mim também é novo, e eu decidi que eu vou estudando junto com vocês, porque eu acredito que seja o objetivo do estudo, né? Como é o meu devocional que eu estou compartilhando com vocês, não é interessante eu estudar ele primeiro para depois trazer para vocês. Então, a ideia é realmente fazer juntos. Então eu faço pequenas pausas, vou fazendo as leituras, vocês vão acompanhando na Bíblia. Quem tiver ao vivo, se tiver dúvidas, pode mandar. Quiser acompanhar na Bíblia também pode perguntar em que versículo que eu estou lendo, que eu vou orientando, tá? É importante que a gente vá tendo essa troca aí, porque é muito bacana. E aí uma informação importante que a gente vê na Bíblia é que Sara e Abraão eram filhos da mesma descendência, eles eram filhos do mesmo pai. E apesar disso,
naquela época eles eram filhos de mães diferentes e por isso foi permitido a união deles e foi inclusive abençoado, né, pelo Senhor, conforme a gente lê lá em Gênesis 20, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Gênesis 20, 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha do meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Isso lá no Antigo Testamento, na Bíblia, porque antigamente, de acordo com os costumes locais, isso era permitido. E eu penso também que até porque a quantidade de pessoas aquele tempo atrás era limitado, né? Não é igual hoje, que é muito mais fácil você encontrar um marido, encontrar uma esposa. E as famílias eram muito grandes, né? Naquela época, tinham-se muitos filhos. Então, a probabilidade de se casar primo, irmão, né? Mas perceba que um detalhe muito importante que ele dá, ó. Filha de meu pai, mas não de minha mãe. Então, aqui a gente entende que o costume local permitia que fossem filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe também, porque aí a gente tem as questões genéticas, né? Se você tem a genética totalmente parecida, irmãos legítimos, né, como disse que são de pai e mãe, a chance de você ter filhos com problemas ou realmente não conseguir ter filhos é muito grande. Então, se eles têm sobre eles uma promessa de ser pais de nações, não poderia realmente, pela lógica, casar irmão com irmão legítimo, né? E aí, seguindo aí. Sara é única, porque ela e seu marido foram os primeiros pais da grande raça judia. No entanto, eles procediam de uma cultura idólatra. Até mesmo o pai de ambos serviu outros deuses, segundo lemos em Josué 24. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá. Naquele tempo não havia qualquer distinção entre judeus e gentios, porque a nação judia ainda não existia. Assim sendo, Abraão foi essa informação é importante, ó. Abraão foi o primeiro homem reconhecido como hebreu, lá em Gênesis 14, 13. Isso aconteceu depois que Deus prometeu tornar seus descendentes uma grande nação. E aí você percebe a quantidade de coisas que parece estranha aos nossos olhos que acontecia, né? A primeira é essa questão de ser permitido o casamento de filhos irmãos, né, por parte de pai. E aí a gente vem para uma segunda situação que naquela época eles ainda idolatravam outros deuses, eles ainda não tinham Deus, né, como ser supremo. E aí Deus vem fazer uma aliança, né, a partir de Abraão, e ele diz a Abraão lá em Gênesis 14, 13. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra, presta atenção. Por que é que ele disse, né, por que ele me deu essa mensagem para Abraão? Ora, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Percebe que quando Deus fez uma promessa na vida de Abraão, Deus compreendeu que precisava tirar Abraão do lugar de onde ele estava. Porque o lugar onde ele estava, a gente já viu que tinham várias coisas que aos olhos do Senhor não eram agradáveis, mas que eram rituais, que eram coisas comuns na época para a família de Abraão. Então, como é que Deus daria para Abraão uma nova história, deu um novo nome, daria uma nova história, deu uma esposa, né? Todos os indícios ali de que Deus daria a Abraão a oportunidade de uma nova vida, se Abraão continuasse naquele lugar que desagradava ao Senhor. Então, uma das primeiras coisas que Deus faz é dizer para Abraão que iria tirar
Bom dia, Zené, seja bem-vinda. Queria tirar Abraão de perto da parentela dele. E por isso, né, Deus deu para Abraão uma companheira, porque a mulher é a ajudadora do homem. A gente viu lá na história de Eva, né, há alguns dias atrás. A Eva foi criada para ser ajudadora, né? A mulher tem esse papel. Então, nada mais justo que para poder dar uma nova história para Abraão, que Deus lhe desse uma companheira. Mas para isso eles precisariam sair de perto das suas famílias, porque as suas famílias tinham culturas que desagradavam a Deus. Então Deus começou a mudança, dando para eles um novo nome e a partir disso uma nova história, um novo lugar, né? E aí em Gênesis 17, 15 e 16, Deus fala com Abraão sobre a mudança do nome de Sara, né? Porque não bastava Deus mudar só Abraão. Deus precisava fazer a obra também na esposa que ele estava preparando para Abraão, né? Então ele diz a Abraão, Deus diz a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Olha que promessa linda que Deus estava dando para Abraão, que para que ele não sofresse, vamos dizer assim, com a partida de perto da família. Deus já estava prometendo a Abraão que iria dar a ele muitos filhos e que eles seriam pais de nações, mas que para isso eles precisavam se afastar do núcleo familiar onde eles estavam, né? E aí a gente vê que Sara é descrita, né, como uma mulher perfeita, a mais perfeita depois de Eva, a quem chamavam de mãe de toda a humanidade. Sara recebe o título de Mãe das Nações, sem dúvida alguma. Sara é uma das mulheres mais importantes da história mundial, porque foi a partir de Abraão e de Sara que nasceu essa nova geração já dentro dos mandamentos do Senhor, dentro daquilo que o Senhor queria para a humanidade. Então, ele já fez toda a obra desde Abraão, e por isso é importante a gente trazer Abraão para o contexto da história, porque foi através de Abraão que Sara recebeu um novo nome. Foi para Abraão que Deus passou o novo nome, né, de Sarai, e que a partir dali se chamaria Sara. E aí, eu tenho uma pergunta aqui que diz assim: o que fez Sara uma mulher tão importante e excepcional, né, para ser chamada de mãe das nações, para ser considerada a mulher mais perfeita da história da Bíblia depois de Eva? E por que depois de Eva? Porque no dia que nós estudamos Eva, ficou muito claro que Eva foi criada, pensada nos mínimos detalhes por Deus. Então, obviamente que por esse motivo Eva foi considerada a mulher mais bonita da história da humanidade, porque cada pedacinho, cada parte de Eva foi criado, pensado exclusivamente por Deus, né? Eva foi uma mulher única, né? E depois dela a gente tem na Bíblia, então, Sara como sendo a segunda mulher mais bela da Bíblia, né? E aí é importante que a gente saiba quais são os aspectos que tornaram Sara a escolhida para ser esposa de Abraão, para trazer para o nosso contexto de hoje, né? Lá em Hebreus 11:11, e ontem não existem coincidências, né? Mas ontem eu trouxe o livro de Hebreus para o estudo, baseado numa palavra do Senhor, e agora ele nos direciona para ler Hebreus 11:11, dizendo assim: a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não importando o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você, tentante, ouça com atenção, porque eu vou ler novamente para que você não se esqueça desse versículo. Hebreus 11:11. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra. A própria Sara recebeu poder para ser mãe,
não importando o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem era que tinha lhe feito a promessa? O próprio Deus. O próprio Deus disse a Abraão que estava mudando o nome de Sara, porque ela tinha uma promessa de ser mãe de nações. E não importava Sara já ter uma idade avançada, porque maior do que uma dificuldade é a promessa de Deus sobre a nossa vida. Pegou essa palavra, irmã? Amém. Diga amém aí na sua casa, no seu coração, onde você estiver, no seu quarto. Não importa. Essa é a mensagem principal dessa manhã de sábado, véspera de Natal. Não importa o tamanho da sua dificuldade. A promessa que Deus tem para a sua vida é maior do que qualquer dificuldade, é maior do que qualquer problema que você tenha que enfrentar. Então, se Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Amém? Amém, amém. Sara sabia que Deus seria fiel à sua promessa. Olha que interessante isso. Saiba que Deus é fiel para cumprir. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E essa é a lição mais importante dessa manhã de sábado. Ouça com atenção. Se colocarmos nossa confiança ou dependência em alguém ou algo inferior a Deus, que é o único e perfeito, consequentemente nos tornamos inferiores ao que Deus quer que sejamos. Está dizendo muito claramente aqui que não são homens, não são coisas que vão fazer cumprir a promessa que Deus fez para as nossas vidas, né? Muitas vezes, ontem eu falei um pouco sobre isso na live, a gente se apega muito no que as outras pessoas dizem. A maior parte dos nossos pensamentos negativos provém da necessidade de agradar as outras pessoas. E nessa necessidade de agradar as outras pessoas, a gente acaba se esquecendo da própria promessa de Deus para a nossa vida. A gente precisa começar a entregar para Deus. É por isso que eu disse sobre as frases coringas. Se você não assistiu a live de ontem, assista. É importante ter frases coringas para a sua vida. O que são frases coringas? Frases para que você dê respostas curtas para as pessoas, para que você demonstre para as pessoas que você está voltado para Deus, que você está firme com Deus e quem realiza os seus sonhos, os seus projetos e para quem você deve satisfação na sua vida é para Deus. Uma das frases que eu uso, por exemplo, é quando Deus quiser, quando Deus permitir. Quando as pessoas me perguntam certas coisas, eu tenho essa resposta pronta na língua. Porque é uma forma da pessoa parar de minar os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, né? A mulher que tem dificuldade para engravidar, com certeza em algum momento houve piadinhas, houve. A questão é que a pessoa que está falando isso, ela não tem noção de como você se sente. Mas Deus sim. E é por isso que ele diz que a gente não deve aliançar os nossos sonhos, os nossos projetos em pessoas que estejam abaixo dele, porque ele é superior a todas as coisas. Então, se ele te deu uma promessa, ele vai cumprir, não importa o que fulano, o que ciclano, não importa o que as pessoas estão te dizendo. Você precisa estar firme e aliançada no projeto de Deus para a sua vida, né? Ele segue dizendo assim, ó: frequentemente fracassamos em nossas vidas cristãs porque confiamos em nossas próprias habilidades, ao invés de colocar nossa confiança em Deus. Quando as coisas começam a dar certo, a gente tem uma tendência natural de se esquecer de quem nos colocou ali. A gente tem uma tendência natural a acreditar que somos capazes, né? E realmente nos esquecemos de Deus. E esse é um desafio que eu estou propondo aqui todas as manhãs, que a gente tire esse momento para realmente se lembrar todas as manhãs do que Deus tem feito para as nossas vidas, né? Eu não li esse estudo antes, eu tenho deixado realmente para estudar junto com vocês, porque eu quero receber aqui junto com vocês da parte do Senhor aquilo que Ele tem preparado para que a gente estude junto todas as manhãs, para o nosso crescimento, para o meu crescimento, para o crescimento de vocês, né? E aqui vamos concluir o de hoje dizendo assim, ó:
O conceito que Sara possui a respeito de Deus é a primeira e mais importante lição que podemos aprender com ela. E aí, Sara nos ensina, né, que Deus permanece fiel à sua promessa. A gente vai fazer o estudo de Sara com bastante carinho e talvez demore mais de um dia, mas é porque realmente Sara é um exemplo de mulher na Bíblia, principalmente para você que me acompanha aí e que está tentando engravidar. Que você vai ver no desenrolar dos fatos que mesmo com uma promessa da parte do Senhor, né, sendo tirada de perto da sua família, porque Deus tinha uma promessa que faria Sara e Abraão pais de nações, não foi assim tão simples e tão fácil. Eles tiveram que evoluir enquanto seres humanos, enfrentar dificuldades. Deus os honrou na promessa? Os honrou. Mas primeiro teve o tempo de crescimento, teve o tempo de fortalecimento. Então é muito importante que a gente passe por toda a história deles para que você compreenda que não importa o tamanho do seu problema e da sua dificuldade. E eu vou repetir isso para que você fique no dia de hoje com essa frase. Não importa o tamanho do seu problema e da sua dificuldade, importa a promessa que Deus fez para a sua vida. Se Deus te prometeu no momento certo, no momento oportuno, Ele vai cumprir. Porque toda luta, toda batalha, toda prova, antes de receber a promessa, antes de viver a promessa do Senhor, nada mais é do que uma preparação para que quando você receba do Senhor o milagre, aquilo que você tanto tem pedido e aquilo que o Senhor já confirmou no seu coração, você esteja pronta para viver, você esteja pronta para ser a mãe que você sempre sonhou. E eu quero que a gente ore nessa manhã para que Deus lhe dê o discernimento disso, para que Deus, no dia de hoje, véspera de Natal, a gente possa sentir aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E se de fato ser mãe é algo que está muito claro aí na sua vida e no seu coração, e se Deus já te disse amém para essa promessa, e se você sente que você vai ser mãe. E eu falo isso com muita felicidade, porque eu tinha no meu coração a certeza de que eu viveria a gestação, que eu iria sentir os meus filhos crescendo aqui dentro. Como eu tinha essa certeza? Da parte do Senhor. Orei muito ao Senhor. Quando eu recebi da parte do Senhor toda a condução, né, desde o diagnóstico de infertilidade, uma das primeiras coisas que eu perguntei para Deus realmente era se eu queria ser mãe, se naquele momento eu seria mãe. E eu nunca tive dúvidas de que eu teria um filho a partir do meu ventre, né? Que eu geraria, que eu sentiria a gestação e que eu viveria a gestação. Então, é muito importante que nesse momento a gente olhe para você, porque você tem sentido, como tem estado aí o seu coração. Se tá pesado, colocar nas mãos do Senhor, né? Entregar ao Senhor tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem te deixado triste, porque a gente precisa aprender a ouvir o nosso coração, ser sensível para a voz de Deus, porque Deus fala conosco em pequenos detalhes, em sinais do dia, e que muitas vezes a gente está tão preocupada com a opinião do outro ou com o que o outro vai dizer, que Deus está ali falando com a gente de forma tão clara, nos mostrando realmente, e a gente acaba não vendo. Bom dia, Joy. A gente acaba não vendo o que Deus tem para nós, né? Então, a gente viu que Sara tinha certeza da promessa de Deus para sua vida e que Deus seria fiel. Mas nem por isso ela deixou de viver as dificuldades. Ela passou por tudo e conseguiu se tornar mãe, porque Deus tinha para ela e para Abraão a promessa de que eles seriam pais de multidões. Então, nesse momento eu gostaria que você pensasse aí, qual é o maior desejo do seu coração? Ai, bom dia, lindeza! Muito bom! Qual é o principal desejo do seu coração?
Esse desejo, você tem colocado ele para o Senhor todos os dias? Você tem orado ao Senhor pelo desejo do seu coração? Você deseja ser mãe? Você quer ter filhos? Como tem estado o seu relacionamento com seu marido? A gente viu aqui a importância de Abraão na história de Sara, porque a promessa foi dada para Sara através do seu esposo, do seu marido. Então, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelo seu marido, orar pelo seu desejo, né? É importante a gente ter esse momento de conexão diária com Deus, com o Ser Supremo, seja lá qual for a sua religião, não importa, né? O importante é que você tenha consciência de que existe um Ser Supremo que trabalha por nós, né? E que você coloque aos pés, né, do Senhor o desejo do seu coração. Então eu gostaria de orar contigo nessa manhã para que a gente pudesse ter um dia realmente alegre, um dia na presença do Senhor, um dia em família, véspera de Natal, e que seja leve, que seja agradável, né, na presença do Senhor. Então oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu chego em Tua presença para Te louvar e Te agradecer pela oportunidade, Senhor Deus. Agradecer pelos Seus ensinamentos e pela história tão linda de Sara, Senhor Deus, e por tudo que ela tem para nos ensinar. Que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor Deus, durante esse estudo sobre a vida de Sara. Que Sara possa nos ensinar, Senhor Deus, sobre a infertilidade na visão, Senhor, espiritual. E que nós possamos compreender o que o Senhor tem para a nossa vida a partir dessa história, Pai. Também te peço que neste dia esteja abençoando a cada lar de cada mulher preciosa que está comigo nessa manhã, Senhor Deus. Eu te peço que abençoe, Senhor Deus, os sonhos, os projetos, os planos, né? Que seja uma noite de Natal abençoada, que cada mulher que sonha em ter seu bebê nos braços, Senhor Deus, consiga visualizar isso em paz e consiga, Senhor Deus, viver um Natal em família com harmonia, que haja paz nos lares, Senhor Deus, e que a dificuldade para engravidar não seja, Senhor Deus, um empecilho para que cada família dessa tenha alegria e harmonia, Senhor Deus. Que esse motivo, Senhor Deus, seja de união, seja, Senhor Deus, de fortalecimento dos casais, das famílias, Senhor Deus, e que toda mulher que sonha em ter seu bebê nos braços, Senhor Deus, possa de verdade acreditar nisso e confiar na Tua palavra, Senhor Deus. Esperança é o que eu peço nessa manhã de sábado, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Tenhamos todas um excelente sábado, um dia abençoado na presença do Senhor. E sonhe, mas coloque para o Senhor todos os seus sonhos, né? Se Deus lhe prometeu, assim como Ele prometeu a Sara que ela seria mãe de nações, Deus vai cumprir na sua vida. Não importa se alguém te disser qualquer coisa. É o que eu falei, adote frases coringas. Quando Deus quiser, quando Deus permitir, sempre retorne para Deus. Qualquer sentimento. Pensou que vai ficar triste, que está pesado? Se coloque nos pés do Senhor. Coloque para o Senhor o desejo do seu coração, que eu tenho certeza que Ele vai lhe trazer paz imediatamente. E Ele vai te ajudar e vai te conduzir da melhor forma possível na sua jornada, né? Dê um abraço bem forte no seu esposo nessa manhã. Diga a ele o quanto você o ama e o quanto ele é importante, né, na sua jornada, na promessa de Deus para a sua vida. Que quanto mais acolhida você se sentir, com certeza mais leve será, né? Tenham todas uma excelente ceia de Natal, uma noite de Natal linda e abençoada. Para quem já tem seus filhotes aí, aproveitem bastante, né? Hoje e amanhã, esses 2 dias, são dias que a gente realmente deve dedicar à nossa família, né? Nós que já passamos pelo processo, os nossos filhos são a nossa maior vitória, a maior bênção de Deus para nossas vidas. E eu desejo que todas as tentantes deste ano que nos acompanham possam estar também com os seus bebês nos braços no próximo Natal. Então, louvo a Deus por sua vida. Muito obrigado por estar aqui comigo. Deus abençoe o seu dia. Beijo, beijo.